Capítulo 2271 Serpente de Mogar, Parte 1 Não, nossa conversa não pode esperar tanto tempo. Camila respondeu. Amanhã você pode partir novamente e quando voltar as coisas estarão ainda piores do que já estão. Por mais absurdo que pareça, este é um momento perfeito. Acho que você está certa. Liv suspirou. Você quer fazer isso aqui ou no meu quarto? Nenhum dos dois. Quero falar com Solos também não quero tirar você de sua família. Posso esperar até que todos tenham ido para, um som estrondoso e o tremor da casa a interromperam. Liv ergueu os escudos ao máximo, sabendo que o que quer que estivesse acontecendo não poderia ser simples. As matrizes que cercavam sua casa deveriam protegê-la de qualquer coisa que não fosse um desastre natural ou uma besta divina em fúria. Que diabos está acontecendo? Raz abriu uma das janelas voltadas para a floresta de Travon, já que o barulho vinha daquela direção. O sol estava desaparecendo lentamente no horizonte, mas ainda havia luz suficiente para ver claramente a origem da comoção. Ou melhor, as fontes. Foda-me de lado, odeio estar sempre certo. Assim como Lita havia previsto, havia uma besta divina em fúria lutando contra um desastre natural. A figura colossal de Cranco Hyperion era perfeitamente visível apesar da distância. Em sua forma real, ele se assemelhava a um colossal urso preto, com 30 metros de altura na cernelha e uma faixa branca que ia da cabeça até a ponta de sua longa cauda blindada. A faixa branca não era feita de pele, mas de uma substância cristalina que estalava com o poder dos elementos. Nos lados de sua boca, havia presas curvas que Hyperion usava para fisgar ou espancar suas vítimas de acordo com as circunstâncias. A figura de Crank brilhou com a luz dourada da habilidade da linhagem corpo de mana que o tornou imune a danos físicos e mágicos. Era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Seu oponente era muito menor, mas também muito mais mortal. Ele emitiu rajadas negras de caos que perfuraram a aura dourada e queimaram o espesso pelo defensivo do Hyperion, deixando enormes manchas de pele careca. Embora seus pais só vissem os feitiços do caos e seus efeitos, os olhos de Tiamat de Lilith podiam facilmente localizar a figura de Apep, ou Apophis. O Eldritch estava rindo muito enquanto brincava com sua presa. Todos, fiquem aqui. Não há nada com que se preocupar, Lilith mentiu descaradamente. Tiris. Baba Yaga. A Mãe Vermelha e Solos retornaram para a sala quando os tremores começaram. Tiris balançou a cabeça com um sorriso triste, não querendo ser arrastada para a bagunça pessoal de Lilith. Conte comigo, garoto. A mãe disse enquanto olhava para Solos. Não sou um guardião e não vou deixar um idiota maluco mexer com meu povo. Você também pode contar comigo, garoto. Tevka disse. Ainda estou chateado com a tentativa de sequestro e adoraria ter a oportunidade de esticar as pernas ótimo, mas deixe-me falar, por favor. Isso pode ser apenas um grande mal-entendido. Talvez até um mau lançamento de dados. Lilith suspirou interiormente de alívio. Um núcleo branco e um híbrido Eldritch não eram guardiões, mas juntos eram a segunda melhor opção. Não se preocupe conosco. Ficarei aqui com os outros. Camila sabia que Tiris deveria protegê-la e não teve escrúpulos em explorar o voto do guardião. Um estalar de dedos de Lilith distorceu os quatro perto da área da luta. Ao mesmo tempo, os membros do corpo da rainha que protegiam sua casa pediram reforços e solicitaram em massa a transferência para um trabalho menos perigoso. Como lutar na linha de frente ou caçar abominações. O que diabos há de errado com vocês dois? Pare com essa loucura imediatamente. Lilith gritou a plenos pulmões, chamando a atenção dos contendores. Pare de tagarelar e solte sua esposa. Crank ofegou, usando sua técnica de respiração para recuperar a força e fazer o pelo perdido crescer novamente. Caso contrário, estaremos todos mortos. Minha esposa? Lilith perguntou confuso. A mulher com guardiões furiosos como guarda-costas, seus idiotas. Não somos páreo para a serpente de Mogar. Para grande surpresa de Hyperion, a menção de Camila fez com que Apophis dissipasse as esferas do caos que ele mantinha preparadas. Apep lembrava-se com carinho da simpática mulher e não queria colocá-la em perigo.
Desculpe, não funciona assim. Lita encolheu os ombros. O que vocês dois estão fazendo aqui? Não há inimizade entre nós, é melhor que não haja, garoto. Ou você ou teremos um problema. Tevka voltou à sua verdadeira aparência, distorcendo as probabilidades a ponto de o Apophis não precisar lançar os dados para decidir seu curso de ação. Ele sabia sobre Tezca. O Suneater já era velho quando Apep acabara de chegar em Mogar. As histórias sobre ele eram apenas a ponta de um iceberg mortal no qual Apophis não tinha a intenção de colidir. Nenhuma jogada de dados mudaria o resultado do encontro. Ele poderia falar ou morrer. Não há inimizade entre Veren e eu. Vim aqui em paz quando esse idiota peludo me atacou do nada. O Apophis apontou para Crank, sua voz era uma mistura de rosnados e assobios. Paz, minha bunda é com coceira. O Hyperion deu um bom arranhão na bochecha esquerda enquanto apontava o dedo também. Eu sei que tipo de dia ruim você teve, flagelo, então decidi esperar até amanhã para falar sobre minhas aulas de maestria da luz. Eu estava procurando um bom lugar para passar quando vi aquele bastardo escamoso rastejando em direção à sua casa. Eu tinha que proteger meu Envy, quero dizer, eu não poderia deixar um serial killer psicótico emboscar um herói do reino. Resumindo a história, você atacou a pé para me defender e ele atacou você em legítima defesa. Lit disse enquanto segurava as têmporas em frustração. Sim. Eles responderam enquanto olhavam um para o outro. O que você quer, Apep? Não estou com disposição para jogos e tenho certeza de que tudo o que eu puder fazer, Inxalot pode fazer melhor, Lit perguntou. Você está quase certo. Há uma coisa que você pode fazer e ele não. Uma linha branca se abriu na escuridão do rosto do Apophis, formando um sorriso predatório repleto de presas e uma língua bifurcada. Vim aqui para fazer uma pergunta. Sua oferta está aberta a todos. A garota pela ferramenta? Correto. Lita sentiu. Eldritch, besta divina, humana, não me importa quem me traga Glória Ernas. Mas eu a quero viva, então nosso negócio acabou. Por enquanto. O Eldritch riu, emitindo um som semelhante a uma tosse rouca. Espere um segundo. Que utilidade você tem para feitiços de lâmina? Você não pode lidar com artefatos. Lit perguntou. Não consigo lidar com eles aqui, mas lá em cima minha fome está contida. A Peppa apontou para o céu. Em breve encontrarei uma maneira de recuperar meu corpo. Enquanto isso, eu poderia aprender magia de lâmina ao combiná-lo com o poder do núcleo preto e branco. Serei imparável. Apophis abriu um passo do caos e se afastou para não perder mais tempo com conversa fiada. Capítulo 2272 Serpente de Mogar, Parte 2. A Pet precisava voltar à lua antes que o geyser na floresta de Travon e o laboratório de Inxalot ficassem desalinhados. A notícia do rei Lish protegendo a família de Lit durante sua ausência irritou a Pep, mas apenas até receber a informação sobre o acordo que o Tiamat havia oferecido a Loto e Crank. Depois de saber disso, o Apophis só precisou verificar o boato para transformar um aborrecimento em oportunidade. Enquanto Inxalot estivesse na lua, eles continuariam pesquisando o segredo do núcleo branco. Enquanto estivesse em missão, a Pep estaria livre para vagar por Mogar novamente e caçar Glória. 2 coelhos em segundo desperdiçado. Graças aos deuses. Somente depois que não houve nenhum vestígio da presença do Eldritch é que Crank conseguiu relaxar o suficiente para voltar à sua forma de texugo de mel. Ou não. Ele agora era muito menor e era difícil não perceber a figura da raposa de 10 caudas. Tevka era muito mais famoso que a Pep, uma lenda viva. De acordo com a tradição, conhecê-lo significava a morte. O Hyperion emitiu um som grave que aumentou lentamente de intensidade até se transformar em um grito agudo, lembrando a Lito uma chaleira. Acalme-se. Tevka é um aliado. Ele não vai machucar você. Lit disse, mas Crank continuou gritando a plenos pulmões. Não se preocupe, garoto. Eu vou proteger você. Baba Yaga também era uma lenda, mas se uma luta entre seres tão poderosos estourasse, o Hyperion estaria tão seguro quanto um floco de neve na lareira. Então Crank continuou gritando.
Juro pelos deuses, faça outro som e mato você. Tezca disse aborrecido. Uk. Sim, senhor. O Hyperion fez uma reverência profunda antes de calar a boca para sempre. Obrigado, Tezca. Lit disse. Sem problemas. Sobre o nosso acordo, não haverá aulas hoje. Estou cansado e minha mente está uma bagunça, então marcaremos isso para uma data posterior. Você está bem com isso? Lit perguntou e Crank fechou a boca com as patas enquanto balançava a cabeça. Mesmo assim, quero agradecer-lhe pela sua coragem. Você sabia que não era páreo para Pep, mas não hesitou em colocar sua vida em risco para ajudar minha família. O mínimo que posso fazer é oferecer-lhe comida e abrigo. Venha comigo. Lit moveu-se em direção à sua casa e Tezca caminhou ao lado dele enquanto as formas voltavam à sua forma de raposa-lobo. O último lugar em Mogar que o Hyperion queria estar era onde quer que um Eldritch estivesse, mas um simples olhar do Filg já fez Crank trotar obedientemente atrás deles. A propósito, sobre o que era aquela coisa sobre a serpente de Mogar? Lit perguntou, sem receber resposta. Pelo amor de Deus, você pode falar. Mas apenas enquanto não for chato. Tezca bufou. Sim, senhor. Crank assentiu. A linhagem Apopis pertence a Verendin, assim como a minha. De acordo com a tradição, a guardiã começou como uma cobra d'água e mesmo depois de completar sua evolução, ela ainda gosta mais de água do que de terra sólida. Ela vive no oceano desde então e seu território é composto pelas águas que circundam todo o continente e algumas praias. A Pep é um de seus filhos e quando ainda tinha corpo físico, era obcecado por força. Na tentativa de ultrapassar os limites do núcleo violeta brilhante, ele descobriu maneiras de aumentar seu tamanho. Sua teoria era que um núcleo de mana cresceria com o corpo e lhe daria uma visão do núcleo branco. As lendas dizem que em algum momento ele ficou ainda maior que sua mãe. Alguns até dizem que seu corpo cresceu tanto que mordendo o próprio rabo e formando um anel, ele poderia abranger todo o Mogar, daí o apelido é verdade. Lit perguntou a Tezca e Baba Yaga, incrédulo. Ele deseja. A mãe disse com uma zombaria. O corpo de Apep cresceu até que ele não conseguiu mais mover o músculo. Então, ele tentou expandir seu núcleo. Você pode imaginar o resto. Ele foi a primeira criatura a se transformar em uma abominação, não porque seu corpo não conseguisse conter o poder de seu núcleo, mas porque seu corpo sugou o núcleo até secá-lo. Tezca disse com uma risada seca. Nunca confie na história de origem de uma abominação. Todos nós gostamos de embelezá-los para parecerem sábios e majestosos, em vez dos miseráveis que éramos. Um estalar de dedos de Lit trouxe todos de volta para casa, onde familiares e convidados esperavam por eles com a respiração suspensa. Está tudo bem, tio Lit. Filia e Frey foram os mais assustados. Eles não tinham noção de um guardião, então a presença de Tiris não ajudou muito a mantê-los calmos. Além disso, eles estavam tão acostumados a ter Tezca por perto que sua ausência durante uma crise era assustadora para eles. Ver o tio e o animal de estimação permitiu-lhe suspirar de alívio. Sim, foi apenas um mal-entendido. Não houve bandido, garotinha. Lit bagunçou seu cabelo, fazendo-a rir. Além disso, eu trouxe um presente. Ele agarrou o texugo pelas laterais e o empurrou na frente das crianças que gritaram de alegria e espanto. Eles começaram a acariciar Crank e a ensinar-lhe truques, o que obviamente o irritou muito. Isso é absurdo. Não sou um animal de estimação, sou um guerreiro orgulhoso e uma besta divina. Ele disse, deixando-os ainda mais felizes. Ele também fala. Um novo amigo. Aran começou a brincar com o rabo do texugo, irritando-o ainda mais. Claro que falo pouco, só então Crank percebeu que Tezca estava deitado de bruços, com a cabeça no colo de Filia que o acariciava. A ternura do olhar do Filg já ao olhar para ela só foi igualada pela frieza que ele exalava ao olhar para o Hyperion. Eu sou o cara mau aqui? Crank perguntou. Sim. Tiris, Baba Yaga e Tezca disseram em uníssono.
Droga, quando um guardião, um Eldritch e um núcleo branco concordam em algo, apenas um bastardo louco faria o contrário. Crank resignou-se com seu destino e ofereceu sua barriga macia. Você é forte? Frey perguntou enquanto coçava o queixo do texugo e o fazia gemer de prazer. Sim, muito. Você quer uma bolacha? Léria perguntou. Isso é bom. O doce aroma do frasco fez seus olhos se arregalarem. Coitadinho. Deve estar morrendo de fome. Filia deu um tapinha em Crank enquanto ele devorava os doces com mel como se não houvesse amanhã. A melhor decisão de todas, ele pensou, enquanto as crianças competiam para ver quem recheava mais o texugo de mel. O jantar correu bem e logo todos se esqueceram do ataque. Eles passaram a maior parte do tempo em silêncio porque o Leon e Girne estavam preocupados com Ploria, Raz e Elina procurando algo para dizer a Lith, e todos os outros achando difícil esquecer as imagens das 3 cidades reconquistadas. Conversa fiada parecia estúpida e vazia, então nunca duraria muito. Somente as crianças conversavam, brincavam e planejavam diversas competições entre seus animais de estimação para colocar o recém-chegado à prova. Crank não se importava com a hierarquia, mas comer comida caseira em frente à lareira em vez da habitual carne crua enquanto congelava a bunda na selva era uma mudança agradável. Logo ele adormeceu com um arroto de satisfação que as crianças acharam hilário. Continua no próximo vídeo.